São 1h30 da manhã, eu acho que até mais tarde que isso um pouco, deve ser umas 2. 1h30, não, 1h30 certinho. Da madrugada de quinta pra sexta. E esse é o horário que eu tenho pra poder trazer um vídeo aqui pra vocês, pra poder atualizar vocês do que tá rolando com o Atlético Goianiense, trazer tudo de melhor que aconteceu com o Atlético nessa semana. E hoje a gente teve um fato muito curioso, que foram 2 jogos do Atlético no mesmo horário. A equipe principal entrou em campo pelo Campeonato Goiano e a equipe sub-20 entrou em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E nós vamos falar dos 2 jogos aqui nesse vídeo hoje, gravando aqui na madrugada pra vocês, pra não deixar vocês sem cada detalhe do que rola no Atlético Goianiense. Então, vamos começar o vídeo. Aê, torcedores madrugadores do Dragão e torcedores de todos os outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e antes de mais nada já deixa o seu like aqui embaixo para ajudar no conteúdo, marca o sininho de notificações e se inscreve no canal. Sempre que eu fizer um vídeo novo, você vai receber uma notificação informando de conteúdo do Dragão ou de futebol aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora falar dos jogos de hoje do Dragão. Falar jogos de hoje é força do hábito, porque são 1h30 da manhã, eu ainda não dormi, então pra mim ainda é quinta-feira. E nessa quinta-feira tiveram 2 jogos do Atlético Goianiense pra gente comentar. Eu quero falar rapidamente aqui sobre, primeiramente, a equipe sub-20, que já tinham se classificado na primeira fase ali da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O último jogo, inclusive, da primeira fase foi 1-0 em cima do São Caetano. E... São Caetano não, desculpa, do Sampaio Correia, ó. Eu tava até confundindo os times. E foi assim, uma classificação que não foi fácil. E assim, ao mesmo tempo parecia que a equipe não estava muito acertada. Você via que os jogos, por exemplo, no primeiro jogo o Atlético Goianiense saiu perdendo e conseguiu a virada no último minuto. No jogo seguinte empatou com um gol no primeiro tempo e o segundo gol fez um pênalti, tomou um gol de pênalti. E aí nesse último jogo contra o Sampaio Correia, venceu por 1-0 numa falha bizonha da defesa do Sampaio Correia. Então assim, venceu, mas era uma equipe que não convencia. E aí foi jogar contra a Juazeirense, uma equipe lá do Nordeste que treina em campo de terra, em terrão mesmo. E assim, os caras, a gente precisa parabenizar a equipe da Juazeirense pela campanha que eles fizeram na Copa São Paulo, que é uma campanha invejável, uma campanha assim esplêndida para uma equipe com poucos recursos, como o caso da Juazeirense. E foi enfrentar o Atlético Goianiense e saiu na frente. Fez o gol no segundo tempo, o primeiro tempo foi muito ruim, foi um jogo muito ruim. E o segundo tempo a Juazeirense saiu na frente com um gol ali no meio do segundo tempo. O Atlético conseguir o empate já nos acréscimos, aos 48 minutos, com, se não me engano, o Cristiano, jogador da base. É óbvio, todos são da base, né? Mas enfim, o Cristiano fez o gol. E aí o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis a Juazeirense eliminou o Atlético Goianiense, vencendo por 4-2 nas disputas. E aí o Atlético se despede, né, da Copa São Paulo. E a Juazeirense, nossa, tá difícil de sair, Juazeirense, vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o Palmeiras na próxima fase. Desejo muita sorte para Juazeirense, que eles tenham muito empenho, muita dedicação e muita marcação, porque eles vão ter que enfrentar praticamente o favorito a vencer essa Copa São Paulo, que não à toa venceu por 6-0 o seu jogo, né, nessa fase eliminatória. Venceu o Sampaio Correia, que o Atlético tinha vencido por apenas 1-0. O Palmeiras meteu 6-0, então já resolveu a sua vida. E com isso os meninos do Sub-20 voltam para Goiânia para assistir o jogo, o clássico, no domingo contra o Goiás. Infelizmente, eu gostaria muito que eles enfrentassem o Palmeiras, porque independente do resultado, já seria uma grande conquista o Atlético conseguir chegar nessa fase decisiva da Copa São Paulo e iria enfrentar o melhor, se não um dos melhores elencos sub-20 na Copa São Paulo. Então seria um excelente feito pro Dragão. Mas beleza, não rolou. Mas parabenizar os meninos pela campanha aí. Esperar que a gente consiga continuar esse trabalho nas categorias de base do Dragão, para que cada vez mais a gente não só consiga ter melhores resultados nessa categoria, como também podemos revelar bons jogadores, tanto para compor o nosso elenco e melhorar, né, a qualidade do time principal, como também para fazer um caixa, né, para o Atlético,
vender esses garotos e ganhar uma grana aí também, né? Vamos ver se a gente consegue continuar esse trabalho, mas desde já fica meu parabéns aí, minhas felicitações aí para a equipe do Dragão. E assim, mesmo o resultado não sendo lá essas coisas, mas mesmo assim eu não vou deixar de parabenizar esses garotos. Esperar que nas próximas edições a gente consiga ter resultados melhores, né? Então agora vamos falar do prato principal da noite, o jogo do Campeonato Goiano. A competição começou ontem, né, quarta-feira, e assim, esse ano serão 12 times disputando um campeonato de pontos corridos. E aí os 8 melhores terão uma classificatória e uma fase decisiva no mata-mata na final. Mas nesse primeiro momento serão jogos diretos com as 12 equipes, todas elas se enfrentando em turno único. E aí, no primeiro dia, quarta-feira, a gente teve 3 jogos. Primeiro foi o Inhumas, que venceu a Anápolis por 1 a 0. Um jogo bem complicado pro Inhumas. Inclusive teve um gol anulado do Anápolis, mas o Inhumas conseguiu fazer um gol ali no finalzinho e levou a vitória. Além desse jogo, tivemos também o Goianésia recebendo o Crack. E o Crack não tomou conhecimento, venceu por 3 a 1, inclusive um golaço, né, do Crack. O segundo gol, se não me engano, foi um golaço. E aí tivemos também o jogo entre Vila Nova e Goiânia, um clássico aqui local mesmo. E o Vila Nova venceu por 3 a 0 sem choro nem vela. Os 3 gols saíram de bolas paradas, um gol de falta no primeiro tempo ali do Marlone, e os outros 2 gols de bola parada em cruzamentos na área do Goiânia, que estava perdidaço no que se diz respeito à bola aérea ali, né? Então venceu com méritos e os 3 times estão ali com 3 pontos. Viemos para quinta-feira e aí tivemos outros 2 jogos que eu vou comentar rapidamente depois, mas inicialmente vamos falar do jogo do Dragão. O Atlético veio a campo com aquele time que fez que participou também do jogo contra o Paranauá, que foi um treino, né, um jogo treino no final de semana. Basicamente com aquele mesmo time, inclusive os laterais Rodrigo Soares, o Jefferson, na zaga Emerson Santos e Gasal, goleiro foi o Pedro Paulo, no meio Baralhas e o Shailon, e na frente o Ayrton pela direita, Luiz Fernando pela esquerda e o Igor Torres no meio. E aí o que aconteceu? O Atlético no primeiro tempo se mostrou nervoso. Um primeiro jogo, a equipe parece que estava tentando se entender em campo, até mesmo contra o adversário, tentando entender o adversário. Os jogadores que mais participavam eram os jogadores das pontas direita, né, da ponta direita, perdão, que basicamente era o Rodrigo Soares, que fez uma partidaça, na minha opinião, e o Ayrton, que estava buscando o jogo, corria, tentava fazer as jogadas. Os meias estavam meio desaparecidos ali. O Baralhas fazia marcação, mas apoiava pouco. O Shailon praticamente não aparecia. E você via que estava rolando um certo cuidado ali com relação às divididas, né? Às chegadas mais fortes, para não haver nenhuma contusão, nenhuma lesão. O time estava tirando o pé, na verdade. E quase nessa brincadeira, quase que o Atlético sai perdendo. Porque no final do primeiro tempo, o Pedro Paulo foi sair jogando pela lateral esquerda, errou o passe e entregou nos pés do atacante do Grêmio Anápolis, que teve ele, o goleiro e o gol. Só que ele não foi fominha, ele botou no meio para que um jogador que vinha de trás chutasse e fizesse o gol. Por sorte, o Lucas Gasal salvou o gol, né, conseguiu bloquear o chute do jogador do Grêmio Anápolis e salvou o Atlético de sair perdendo naquele jogo. Foi todo mundo pro vestiário num 0 a 0 bem complicado. O primeiro tempo do Atlético não havia sido bom, não mesmo. Daí viemos para o segundo tempo. E no segundo tempo a gente teve algumas substituições que fizeram bastante diferença. Uma delas é o Moraes, que entrou no lugar do Jefferson. E pra mim, ele deveria ter entrado inclusive como titular. Tudo bem, o Jefferson tem uma característica mais defensiva, mas nós estamos falando do Grêmio Anápolis. Se o Atlético não jogar de forma ofensiva, como inclusive foi o que disse o Eduardo Souza, se não jogar com a postura ofensiva, não vai estar de fato respeitando o adversário. O adversário tem uma qualidade técnica inferior, então o time precisa jogar seriamente para mostrar o respeito ao adversário. Tudo bem, primeira partida, nervosismo, perna pesada, a gente entende tudo isso. Mas realmente o Moraes entrou muito bem e fez ótimas jogadas ali pelo lado esquerdo ali do Dragão. E aí, beleza, a gente tem outro jogador que, na minha opinião, foi o homem do jogo, foi o melhor jogador do Atlético na partida,
que é o Igor Torres. O Igor Torres, ele sabe se posicionar, ele sabe fazer uma parede, ele tem boa presença de área e tem boa finalização. O primeiro gol, inclusive, foi num passe incrível do Rodrigo Soares, que conseguiu tirar 2 defensores, encontrou o Ayrton do lado direito. O Ayrton fez uma ginga, um drible, cruzou e encontrou o Igor Torres para finalizar e fazer o gol. Foi assim que saiu o primeiro gol. O segundo gol foi uma falha da zaga do Grêmio Anápolis, saiu jogando errado, parecido com o que o Pedro Paulo fez no primeiro tempo ali. Só que foi pior, porque caiu a bola nos pés do Shailon, que sem cerimônia finalizou e fez o segundo gol. O Atlético ainda tomou um gol, e inclusive teve uma outra chance anterior ao gol do Grêmio Anápolis, que foi uma cabeçada. O Atlético tem que ficar esperto com essa questão de bola aérea. Foi um problema gravíssimo em 2021. Perdão, tô perdido no tempo. Em 2022 foi um problema gravíssimo e a gente não pode passar por isso novamente em 2023. Teve uma cabeçada perigosa do Grêmio Anápolis ali antes do gol que o Grêmio Anápolis fez, que não foi de cabeça. Foi um passe incrível, inclusive tem uns bons jogadores ali do Grêmio Anápolis. Confesso que agora eu tava com os nomes deles na cabeça, agora esqueci o nome. Mas tem um meia ali do Grêmio Anápolis que é um cara que ele sabe pensar o jogo. É um nome esquisito ali, depois eu vou pesquisar e trago aqui pra vocês, coloco aqui o nome. É um cara que é bom ficar de olho nele, que ele é um bom jogador. E daí o Grêmio Anápolis fez o terceiro gol, fez o primeiro gol deles. Só que o Atlético não se intimidou e continuou pressionando, continuou forçando as jogadas. Inclusive num toque pelo meio, o Shailon encontrou o Igor Torres pelo lado esquerdo, com um bom posicionamento, saindo da posição de impedimento, ou seja, estava livre e legal na jogada. Conseguiu a finalização e fez o terceiro gol do Atlético. E no final, o Kelvin fez uma boa jogada pela esquerda. O Kelvin, inclusive, entrou muito bem também na partida, na minha opinião. Fez uma boa jogada pela esquerda, tocou para o meio e o Moraes, que já vinha fazendo um bom jogo no segundo tempo, finalizou e deu números finais, fez um 4-1. Detalhe, o Atlético jogou muito bem no ataque e eu preciso evidenciar alguns nomes, como por exemplo, o Igor Torres. O Moraes jogou muito bem. O Luiz Fernando e o Shailon, quando apareceram pro jogo, estiveram muito bem. Inclusive o Shailon tem um gol e uma assistência no jogo. E assim, a parte ofensiva foi muito boa, mas eu fiquei preocupado com algumas falhas defensivas. Por exemplo, depois do quarto gol, o Grêmio Anápolis teve uma saída excelente pelo meio, onde esse jogador que eu falei pra vocês, eu vou colocar o nome aqui, né, que eu já falei. Ele achou um passe pro atacante de cara com o Pedro Paulo, que o jogador finalizou, a bola bateu na trave. E aí sobrou pro ataque do Grêmio Anápolis, que cruzou a bola e encontrou um jogador livre na pequena área para cabecear. Por sorte a cabeçada dele saiu alta e o Pedro Paulo defendeu facilmente. Mas isso mostra uma dificuldade que o Atlético continua tendo para marcar as bolas aéreas. O primeiro lance, beleza, foi completamente mérito do jogador do Grêmio Anápolis, do time do Grêmio Anápolis, que fez uma bela jogada. Inclusive o primeiro gol também foi mérito do Grêmio Anápolis. Não foi falha defensiva, foi mérito dos jogadores do adversário. Foi o adversário tendo mérito para sua jogada. Agora, esse quase gol, no começo, concordo, foi realmente jogada do Grêmio Anápolis, mas na sequência, o cruzamento e a cabeçada, encontrar um jogador livre daquele, num clássico contra um Goiás, um Vila Nova, a gente não vai ter essa oportunidade não. Uma bola dessa é gol. Os caras não vão perder a oportunidade de fazer um gol cabeceando livre na pequena área. Então o Atlético precisa ficar esperto, os zagueiros precisam ficar ligados para melhorar esse posicionamento defensivo dentro da área. Não podemos mais continuar sofrendo com bola aérea, assim como foi em 2022, pelo amor de Deus. Mas isso foi uma pequena questão que a gente precisa analisar, que como torcedor a gente fica meio preocupado, mas a verdade é que também como torcedor a gente fica muito feliz de ver um início de campeonato tão aguerrido, um time que se dedicou mesmo. Tudo bem que no primeiro tempo havia uma certa preocupação, uma dificuldade ali, né, com o campo, com o time, com os próprios atletas que estavam com ainda as pernas meio pesadas, ainda meio nervosismo, mas no segundo tempo o Atlético mostrou que realmente é um dos clubes, obviamente, favoritos a vencer esse campeonato, é o atual campeão, e nós vamos buscar o bicampeonato, né? Vamos buscar mais um título esse ano aqui no Goianão. Começou com o pé direito, infelizmente lá na Copinha São Paulo a gente, né, ficou para trás, mas no Campeonato Goiano o time principal começou
muito bem, fez um excelente jogo, principalmente, óbvio, no segundo tempo, mas fez um jogo para mostrar a força e realmente a superioridade técnica que o Dragão tem em cima desses clubes de menor expressão aqui de Goiás. Claro que o Grêmio Anápolis se dedicou e fez uma partida honrada, uma partida justa, teve boas oportunidades também, mas o Dragão teve diversas chances. O placar era para ter sido até mais elástico. Infelizmente, assim, os atletas tiveram aquelas dificuldades de início de temporada, é normal. Mas esse 4 a 1 traz uma boa, né, uma boa sensação. É bom começar o campeonato pegando um time de menor expressão, com todo respeito ao Grêmio Anápolis, e fazendo o que tem que ser feito, né? Um time de maior expressão, um time nacional como o Atlético Goianiense é hoje em 2023, tem que realmente demonstrar sua superioridade e fazer o resultado como foi feito. 4 a 1, venceu, mereceu, inclusive principalmente pelo segundo tempo, mereceu essa vitória. Então é isso, galera. O Atlético fez um jogo digno, valeu demais assistir esse jogo. E, bom, domingo estarei lá no estádio, vou acompanhar o jogo, vou assistir e trago aqui pra vocês também toda essa análise. Mais algumas questões a comentar. Os outros resultados, né, do campeonato, além do jogo de hoje entre o Atlético e o Grêmio Anápolis, a gente teve também o Iporá vencendo o Morrinhos por 3 a 0. E o Goiás, que jogou contra a Aparecidense, fez um jogo. Eu assisti o jogo, inclusive o jogo entre Goiás e Aparecidense. Achei um jogo bem moroso, um jogo difícil de assistir, ruinzinho. Vamos lá, né? Um jogo ruinzinho no primeiro tempo. Segundo tempo, o Goiás veio com as peças titulares, né, a campo, como o iPod lá, o iPod, né? Como o Apodi, o Vinícius, o Nicolas, esses jogadores que são os titulares do Goiás mesmo. E com esse time em campo eles se impuseram diante da Aparecidense. E a Aparecidense teve algumas oportunidades, mas foram poucas. O Goiás foi muito mais ofensivo, muito mais incisivo. Fez 1 a 0 num golaço do Apodi, um chutaço. E aí poderia ter feito até mais gols, mas acabou pecando no final. Ou a defesa da Aparecidense conseguiu bloquear os chutes e as finalizações do Goiás. A gente tem que jogar com seriedade e principalmente... vamos ter que respeitar o nosso rival, claro, mas temos que nos impor dentro do Ascioli, porque dentro do Ascioli quem tem que mandar é o Dragão, né? E aí a gente fica assim, o campeonato fica com todo mundo que venceu com 3 pontos, todo mundo que perdeu com 0, quem perdeu por mais fica com saldo negativo, né? No caso foi o Goiânia e o Morrinhos, que tomaram goleadas de 3 a 0, né? Quem perdeu por 4 a 1 tem ali o saldo positivo, tem um saldo negativo, mas fez um gol e tal. Então a gente tem ali aqueles 6 times com 3 pontos. Basicamente o Inhumas, o Craque, o Vila Nova, o Iporá, o Goiás e o Atlético Goianiense. Então todos esses estão ali com 3 pontos. Essa foi a primeira rodada do Goianão. Domingo tem mais. Domingo tem Atlético e Goiás lá no Ascioli. Eu vou estar lá, a massa atleticana... Eu espero que vocês vão lá assistir 10h30 da manhã no domingo. É um porre, horário miserável. Eu confesso pra vocês, eu gosto de dormir até tarde no domingo. Agora eu vou ter que acordar cedo pra assistir o Atlético, porque a Federação Goiana de Futebol decidiu que vai ter jogo 10h30 da manhã. E é um clássico, né, no domingo. Mas beleza, vamos lá assistir o jogo do Atlético. Estaremos lá, o jogo lá no Ascioli. Pra ser sincero, eu ainda não sei quanto que é o ingresso, quanto que tá custando o ingresso do jogo. Eu vou verificar e vou trazer aqui pra vocês, coloco aqui pra vocês, tá? Aqui no vídeo, vou colocar aqui embaixo, vai estar aparecendo aqui pra vocês os valores do ingresso. E vou trazer o vídeo pra vocês de lá do Ascioli. Terminando o jogo, eu trago o pós-jogo aqui pra vocês, beleza? Então é isso, galera, nos vemos nos próximos vídeos. E um abraço do torcedor atleticano.